Olá, leitora! Olá, leitor! Meu nome é Kátia Chiaradia e eu trabalho com literatura em contexto escolar. E hoje vou apresentar para vocês um pouco da HQ Os Miseráveis, de autoria de Daniel Bardet, uma adaptação do romance de mesmo nome, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Os Miseráveis, de Victor Hugo, é um dos maiores e mais celebrados clássicos universais. São várias histórias e pessoas que cruzam a vida de um Jean Valjean, um homem pobre, condenado a 5 anos de prisão após roubar um pão e depois a mais 14 por tentar fugir da prisão. Mesmo após cumprir esses 19 anos de pena, quando é liberto, segue vivendo sob o rótulo de ex-condenado e por décadas foge de seu nome e de seu passado. A história que lemos começa quando Jean Valjean já está livre da prisão. Aos poucos, vamos conhecendo sua biografia, assim como a explicação do seu crime. Os primeiros quadros da HQ retratam a chegada de Valjean, faminto e exausto, à cidade de Digne, onde ninguém o acolhe. Pelo contrário, lá ele é tratado muito mal. Mesmo podendo pagar por um albergue, o estigma da condenação impede sua hospedagem e ele decide dormir na rua. Nesse momento, vemos um dos pontos cruciais da história. Valjean é acolhido por aquele que julga ser um albergueiro, mas na verdade trata-se de um bispo, que dá a ele comida e um lugar para dormir. Valjean acorda no meio da madrugada e sofre com a tentação de roubar o caridoso bispo, que mesmo sabendo disso, defende Valjean quando este acaba capturado. O clérigo afirma que a prataria teria sido presente e não um furto e pede a Valjean que decida a partir de então pelo bem. Logo em seguida, Valjean ainda rouba a moeda de uma criança e, atormentado pela culpa, afirma que ele é um miserável. Depois desse acontecimento, obriga-se a optar pelo caminho do bem. Mesmo depois de ter enriquecido, mantém a sua promessa de integridade. Em seu caminho, Jean Valjean encontra muitas e diferentes pessoas: homens, mulheres, crianças, velhos, jovens, burgueses, monarquistas, pobres, ricos, muitas formas diferentes da miséria humana. Victor Hugo nasceu em Besançon, na França, em 1802. Ele era filho de um general das tropas de Napoleão com uma mãe monarquista. A ambivalência também se dava na sua formação, pois o mais renomado escritor francês do romantismo era formado em direito. De personalidade combativa, foi reconhecido como um pioneiro na sua preocupação com os excluídos sociais. Contrário ao regime de Napoleão III, chegou a ser exilado por 18 anos. Ao retornar à França, elegeu-se deputado pela ala da esquerda. Viveu até os 83 anos e faleceu em Paris. Daniel Bardet, responsável pela adaptação e pelo roteiro da HQ, nasceu em 1943 na França e é atualmente um dos mais reconhecidos artistas de histórias em quadrinhos. Desde 1982, atua como roteirista e tem um apreço especial por história e adaptações de obras clássicas. Além de Os Miseráveis, adaptou, entre outros, Madame Bovary e As Mil e Uma Noites. Bernard Capot nasceu em Bourges, na França, em 1950. Na década de 1980, se aproximou do universo das HQs. É também caricaturista e chargista e tem cerca de 40 títulos de quadrinhos publicados. Quando lemos Os Miseráveis, estamos diante de uma obra muito atual. Vou explicar por quê. A primeira publicação da obra, como romance, data de 1862 e remete à França de 1812, ou seja, poucos anos depois da Revolução Francesa e já com o retorno do poder da antiga elite, e em um momento de muita instabilidade política. A história, embora conte um evento que nos parece bem distante, dialoga muito com o universo jovem. Isso porque ainda reconhecemos as histórias contemporaneamente em nosso redor. O homem preso injustamente por roubar alimento, a mãe solo que se prostitui, a criança submetida ao trabalho infantil. Certamente você reconheceu alguém aqui, não é? É claro que, além de tudo isso, é um livro sobre mudança, revolução e a possibilidade de construir um mundo mais ético, mais justo a partir da bondade, do cuidado da comunidade e do respeito ao diferente. Os Miseráveis foi publicado originalmente como romance no auge do romantismo francês, que é a segunda metade do século XIX. O romance é considerado um gênero típico da sociedade burguesa, porque trata da relação da burguesia com o capitalismo e a sociedade de classes. Embora seja uma tarefa perigosa adaptar uma obra tão grandiosa, algumas considerações são fundamentais para uma leitura da versão dos quadrinhos. Afinal, dois discursos estão simultaneamente construindo a história que propomos a você, o verbal e o visual.
visual. Isto é, não podemos, ao ler uma adaptação de uma obra clássica, nos prender exclusivamente ao enredo, encarando a adaptação apenas como mero facilitador do conteúdo. Isso porque, na realidade, uma adaptação ganha uma nova dimensão estética, com novas camadas interpretativas fundamentais quando temos em mente que o que está diante de nós é uma nova obra. Em termos de desenho, a obra foi adaptada em um estilo bem clássico de histórias em quadrinhos, de origem franco-belga, conhecido como ligne claire, linha clara, isto é, com linhas claramente definidas. Uma técnica criada por dois grandes nomes da área, Alain Saint-Organ e Hergé. Esse último é o criador de Tintin ou Tintin no Brasil. A respeito do uso de cores, é possível notar que a história começa em tons de sépia, ganhando cor apenas quando Jean Valjean ganha um propósito para continuar a viver. Do mesmo modo, conforme a morte se aproxima do protagonista, os tons amarelos retornam a predominar, culminando na cena outonal do cemitério. Consegui mostrar porque esse livro é muito legal e deve ser lido? Então, boa leitura!